Fala pessoal, David Guedes do canal A Ótica do Dinheiro aqui. Estou no canal do Trademap para te falar de alguns setores que se destacaram depois do primeiro trimestre de 2021. A essa altura a gente já tem todos os resultados das empresas que foram divulgados e com base nesses resultados a gente consegue observar que alguns setores em específico se destacaram, outros nem tanto, né? Alguns setores ficaram para trás. Mas dentre esses setores que se destacaram, eu separei 3 setores aqui e desses 3 setores eu separei 3 empresas, as com maior capitalização dentre esses setores aqui, para servir de exemplo para a gente olhar alguns indicadores aqui no próprio Trademap. Então vamos lá? Estou aqui na parte de mercado no Trademap Web e o mercado não está aberto agora, né? Então você não vai ver a telinha piscando aqui, mas a gente tem os setores aqui divididos, né? Na verdade a gente tem alguns subsetores, né? A bolsa, as ações da bolsa, as empresas, elas são divididas em setores, subsetores e segmentos, né? Então a gente está olhando aqui alguns subsetores. Eu vou falar de setores em específico da bolsa, né? Então você vai ver aqui que em subsetores a gente tem mais algumas opções, além dos setores de fato. Mas o que eu destaco aqui, né? Bancos, por exemplo, o setor financeiro como um todo não foi o setor que se destacou tanto, então bancos acabam ficando de fora aqui. O primeiro setor que eu quero mostrar aqui é um setor que provavelmente você deve ter ouvido falar bastante agora, nesses primeiros meses do ano, né? Essa primeira metade do ano, que é o setor de materiais básicos, né? Carrega ali as commodities, por exemplo, como é o caso da Vale. Então aqui a gente tem, né, o subsetor de mineração. E eu vou clicar aqui na Vale, que é a empresa que tem a maior capitalização dentre as empresas de materiais básicos, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui em Vale, em alguns indicadores que mostram como a empresa está nesse momento, né? Como é que foi o resultado do primeiro trimestre de fato e como é que ela se saiu nesses últimos 3 meses que a gente tem para avaliar aqui, né? Então, quais são os indicadores que eu vou olhar aqui, né? Receita líquida é um deles, né? Então, só mostrando para você aqui, caso você não tenha visto ainda, essa funcionalidade aqui no Trademap, se eu clicar com o botão direito aqui, vai abrir uma série de outros indicadores aqui, né? E a gente já vai olhar alguns outros deles. Mas vamos começar aqui pela receita líquida mesmo. Se eu clicar aqui em receita líquida, a gente vai ver o último trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021, a Vale subiu em receita líquida aqui, subiu bem, né? Foi de 208 para 246 bi. Vamos olhar outro indicador aqui que também nos mostra um pouquinho do resultado de fato desse último trimestre, né? A gente tem também o EBITDA, por exemplo, né? Então, o EBITDA também vai nos mostrar aqui que a Vale teve uma melhora significativa, né? O último trimestre de 2020 para o primeiro de 2021. Agora vamos dar uma olhada em lucro líquido. Lucro líquido da Vale no trimestre que a gente já teve o resultado. Você vai ver aqui, inclusive, que tem 2 barras, elas estão sempre iguais aqui, nessas 2 barrinhas aqui, as 2 últimas. Isso porque a gente ainda não tem o resultado do segundo trimestre, né? Então, por isso que elas vão ficar iguais. Na verdade, não é porque elas estão iguais, é só porque a gente ainda não tem o resultado, né? Então, ela replica o que vinha na barra anterior, né? Na barra do primeiro trimestre. Aqui a gente também tem um crescimento, né? Do último trimestre de 2020 para o primeiro de 2021 em lucro líquido. Um crescimento também bastante expressivo, né? Ela mais que dobrou aqui o lucro líquido no período. Então a gente vê que a Vale está bem em alta, aproveitando bastante essa alta, inclusive, do minério, né? E aí a gente tem no setor como um todo, né? Todas as empresas do setor, elas estão de alguma forma aproveitando, surfando essa onda. A gente tem também outro indicador aqui, margem líquida também é interessante para a gente entender quanto a empresa está aproveitando disso, né? Então olha só, saiu de 11,94 para 22,08, quase dobrou aqui, praticamente dobrou a margem líquida também. Agora vamos olhar outra empresa, né? De outro setor aqui, setor de bens industriais, e a gente tem aqui como uma das maiores empresas de bens industriais, uma empresa também bem conhecida e muito comentada. Vou descer um pouquinho mais, aqui ó, tá em máquinas e equipamentos, que é a WEG. Então se eu clicar aqui na WEG e olhar também esses indicadores, né? Vamos começar pela margem líquida da WEG. Margem líquida da WEG subindo de um trimestre para outro, né? De 13 para 14 aqui. Olhar os outros indicadores. O lucro líquido pode ser. Lucro líquido da WEG também subiu bem, né? Aliás, vem subindo muito bem há um bom tempo o lucro líquido da WEG, né? Uma empresa extremamente eficiente. E aqui subiu de uma maneira expressiva. Vamos olhar agora o EBITDA, aqui embaixo. EBITDA da WEG também subindo, né? E por último aqui, receita líquida, de novo,
um crescimento bastante expressivo. Então, também a WEG está se aproveitando. Talvez você se pergunte, né? Poxa, mas a WEG recuou bastante em preço, né? A cotação da WEG caiu bastante. Nem tudo se explica simplesmente pelos indicadores, né? Muita gente estava julgando a WEG cara, enfim, né? O mercado como um todo, ele tem outras métricas, não só essas, para avaliar se está valendo a pena comprar uma empresa ou vender a empresa, enfim, né? Realizar algum lucro. Então, não necessariamente a cotação da empresa vai acompanhar os indicadores tão de perto, principalmente no curto prazo. Então, só a observação que eu queria fazer aqui, muita gente questiona, né, o preço da WEG está caindo, etc. Mas é uma empresa que tem se provado ao longo do tempo ser uma empresa extremamente eficiente. Talvez ela estivesse um pouquinho sobreprecificada, talvez sim, talvez não. Isso só o futuro vai dizer, mas é uma empresa que, como você pôde observar aqui, os números vêm melhorando trimestre a trimestre. É uma empresa que está aproveitando muito bem para crescer, para expandir e é extremamente eficiente também. Agora vamos dar uma olhadinha em outra empresa aqui do setor de petróleo, gás e biocombustíveis. Também um setor que é bem carregado aqui, representa bastante no próprio índice Bovespa, né? E a maior empresa, você, a essa altura tenho certeza que já sabe que é a Petrobras, né? Deixa eu só achar a Petrobras aqui. Tá aqui, achei a Petrobras aqui depois de uma briga ferrenha. Estava na frente dos meus olhos, se fosse uma cobra tinha me mordido. Petrobras, vamos dar uma olhada nos resultados da Petrobras. Receita líquida, dá uma olhadinha aqui em como está a receita líquida, né? Sofre por algumas oscilações aqui, né? Mas de um trimestre a outro, nessa análise curtinha que a gente está fazendo aqui, subiu, né? Cresceu a receita líquida da Petrobras. Outro indicador, vamos olhar aqui o EBITDA, esse subiu bastante, né? Olha só a diferença do EBITDA da Petrobras, né, de 2012 para cá, maior EBITDA, né? Subiu bastante. Dá uma olhadinha aqui em outros indicadores, nos outros dois, no lucro líquido da Petrobras. Olha aí, também muito expressivo, né, esse aumento de um trimestre para o outro. E se a gente olhar para o histórico da Petrobras aqui, também representa um aumento expressivo. Dá uma olhada agora, margem líquida da Petrobras, também nas máximas aqui, né? De um trimestre ao outro subiu muito, né? De 2,29% foi para 20,2%. Petrobras também aproveitando muito bem esse momento favorável para o setor. Bom, e se você quiser localizar os setores aqui também pelo Trademap é muito fácil. Então, clicando aqui em ações, você vai ter aqui no canto superior esquerdo aqui, você consegue ver os setores pelas listas aqui, e aqui embaixo tem setores e você escolhe quais setores você quer ver aqui. Então, por exemplo, se você quiser ver materiais básicos, clicando aqui em materiais básicos, vão aparecer as empresas que compõem o setor aqui, ó. E depois, clicando nas empresas em específico, aqui por exemplo, ó, você consegue ver também subsetor e depois o segmento. Outro detalhe que cabe observar aqui é que esses setores, principalmente os dois primeiros, né, materiais básicos e petróleo, gás e biocombustíveis, são dois setores bem importantes, bastante representativos no índice Bovespa. E eles são responsáveis por boa parte do aumento do índice Bovespa nos últimos meses. E também eles são setores bastante cíclicos, então é bom ficar de olho nesse detalhe. Dito isso, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se esse foi o caso, não esquece de deixar o seu like aqui. Vai ficar o meu convite também para você se inscrever no canal Ótica do Dinheiro e no canal do Trademap. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve nos dois. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá.